Muito boa noite. Mais uma oportunidade renovada, que nós possamos aproveitar essa uma hora em que vamos estar juntos hoje com a nossa irmã Sueli, num assunto importantíssimo. Todos nós vamos gostar do assunto que vai ser abordado. E vamos àquele nosso momento de interiorização, né? Procurando nos harmonizar para fazermos a nossa prece. Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, muito te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos, procurando entendimentos à luz da doutrina espírita. Que essa reunião, portanto, possa transcorrer em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Sueli Machado. Uma boa noite a todos. Cá estamos para estudar Espiritismo, né? Muito importante para que a gente possa se ajudar. Porque a gente, quando vem ao centro espírita, a gente sabe que o centro não vai resolver os nossos problemas. Nenhuma religião resolve. Falamos disso aqui quando reiniciamos o Livro dos Espíritos na terça-feira, falando sobre a função do centro espírita, que realmente não é de resolver os nossos problemas. O centro espírita sequer nos livra da influenciação de espíritos, não é? Porque não é a função. O centro espírita nos orienta, nos ensina, nos mostra o caminho a seguir. Mas nós é que temos que trilhar com as próprias pernas, nós é que temos que fazer as nossas escolhas. Então a gente aprende aqui o que fazer e o que não fazer, para que a gente possa ter uma vida mais tranquila aqui na Terra. Porque vida feliz e tranquila aqui a gente não vai ter, porque isso aqui é um planeta de provação e expiação. Ninguém está aqui para passear, fazer turismo, ninguém. Mas, segundo o Livro dos Espíritos, Kardec fala ali que há a possibilidade de sermos tão felizes quanto se pode ser na Terra. É só seguir aí o trilho da obediência à lei. Então, nós trouxemos para hoje a questão da obsessão. Escolhemos esse tema porque temos visto problemas demais em torno da obsessão. Temos visto acontecer coisas, não só no nosso núcleo familiar, quanto também no núcleo de amigos nossos, que a gente está vendo, está saltando ali aos nossos olhos, embora eu pelo menos não vejo nada, mas eu sinto a presença de um espírito dominando a situação, não é? Fazendo aquilo que realmente a pessoa não faria em circunstâncias normais. Então, eu tenho visto tanto isso, e aqui na Casa Espírita também tem chegado tantas pessoas apresentando esse tipo de problema. E como isso é algo que está presente aqui na Terra, né, em outros planos, desde que a Terra existe, isso também, porque o espírito desencarnado, ele não fica num lugar especial, ele não desaparece, ele não some, né, ele fica interagindo com o mundo material. Então, desde que o homem está na Terra, que existe a influenciação dos espíritos sobre aquele espírito encarnado e vice-versa, e de outras situações também. Na pergunta do Livro dos Espíritos, 459, Kardec pergunta assim: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Que às vezes quando a gente comenta isso com alguém, a pessoa, não acredito nisso não. Eu estou fazendo isso, eu estou agindo dessa maneira porque eu achei que isso é o melhor, eu entendo que seja assim. É sempre a conversa, né, das pessoas, né? Mas aí Kardec fez essa pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta é assustadora. A resposta é assustadora. Olha o que eles dizem: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Olha o perigo. Olha o perigo, porque somos espíritos inferiores.
Portanto, a nossa companhia espiritual não é das melhores, na maior parte do tempo. Claro que, elevando a sintonia, nós estamos recebendo orientação de bons espíritos. Mas no dia a dia da nossa vida, né, no nosso cotidiano, nós estamos muito mais cercados de espíritos inferiores do que de grandes espíritos, de bons espíritos. Então, se eles podem dirigir os nossos pensamentos e as nossas ações, isso é extremamente perigoso. Muito perigoso. Kardec faz também alguns comentários a respeito, e nós temos aqui um comentário. Desde as culturas mais remotas, vemos gente às voltas com influências espirituais. Os textos evangélicos revelam que Jesus conversava frequentemente com os espíritos, afastando os chamados impuros de suas vítimas, como confirma esta passagem de Lucas. O espírito obsidiando alguém já no campo energético da pessoa, né? Porque não é dentro da pessoa. Ele não existe a possessão como se entende, dizendo que o espírito entra no corpo, não é assim. Ele entra no campo de energia, ele se une ao fluido do encarnado através do seu fluido de desencarnado, isso operado através do perispírito. Então o espírito, no campo energético da pessoa, disse para Jesus assim: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para nos arruinar? Porque eles sabiam que com Jesus não tinha jeito, né? Aí disse-lhe Jesus em tom de império: cala-te e saia deste homem. Então o demônio, depois de o arremessar por terra, saiu dele sem lhe fazer mal algum. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com a autoridade e poder ordena aos espíritos imundos que eles saem. Né? Quando aconteceu algo parecido e que os discípulos não conseguiam tirar, né, afastar o espírito impuro da pessoa, foram reclamar com Jesus e chamar Jesus para isso. E Jesus diz: raça de incrédulo, até quando, né, vos não compreenderás as coisas? Então, é necessário que tenha muita fé e força moral. Então, o que fazia Jesus afastar os espíritos impuros das pessoas era a força moral que ele tinha. Não precisava de nada, de ritual, de nada, né, de instrumento, de água benta, de crucifixo, nada, de ritual nenhum, de vela, de círculo no chão, expulsando sei lá o quê. Nada disso, é a força moral. A única coisa capaz de afastar um espírito impuro de alguém é a força moral dessa pessoa. Porque se ela for imoral também, ela não conseguirá. Porque ela demonstrará a mesma fraqueza que aquele espírito tem. E ele vai brincar com essa pessoa como ele está brincando com aquele que ele está unido no campo de energia. O erro de muitos de nós é pensar que os espíritos estão num mundo à parte. Isso que é o erro da gente. Que morreu, acabou, que foi embora, que não está mais aqui. Esse é o grande erro nosso. Os espíritos estão num mundo muito próximo de nós, ou melhor, no mesmo mundo em que estamos, só que em dimensões diferentes. Aqui nesta sala, por exemplo, nós temos muitos espíritos aqui, encarnados e desencarnados. Não estou vendo nenhum, tá? Mas sei que tem. Porque nós temos a dimensão material e a dimensão espiritual no mesmo local, no mesmo lugar. Já até comentei com vocês uma vez um caso interessante. Uma amiga veio me dizer que a tia estava ficando doida. E se a gente podia fazer alguma coisa por ela? Eu falei, bom,
Se for um estado mental de desequilíbrio, a gente pode ajudar, mas ela vai precisar de médico também. De um auxílio médico, de uma medicação e tal. Mas por que você acha que ela está ficando doida? Ela falou porque ela está vendo uma família morar na casa dela. Ela está vendo o pai, a mãe ou a filha morar na casa dela. E ela fala com eles e eles não ouvem. E eles também não veem ela ali dentro da casa. Aí ela corre para o quarto, ela fica deitadinha, cobre tudo, né? Deixa só um pedacinho assim do nariz fora para respirar. De vez em quando ela dá uma olhada, aí tá lá a criança sentada no colo do pai. Eles pareciam que conversavam entre si. Aí ela falou que ela não entendia aquilo. Ela falou, como é que pode uma outra família morando aqui na minha casa? Só que as coisas eram diferentes, ela disse. Não era a cadeira da casa dela. Ela tinha medo que a criança fosse mexer nas coisas dela, mas quando ela via o pai sentado na cadeira com a menina no colo, ela não tinha aquela cadeira na casa dela. Aí a minha amiga, ela tá pirada de vez, porque ela tá vendo até outros móveis na casa. É interessante porque a gente ri, mas a coisa não é nem para rir, isso é fato, isso é real, isso pode acontecer. Aí quando eu disse para ela que a tia dela estava vendo uma família numa outra dimensão, ali naquele espaço físico que ela ocupava, ela falou, isso é demais para mim, eu não entendo isso não. Eu falei, mas ela não está doida não. Você fala com ela para fazer prece, para ela esquecer, para ela não ficar fixada nisso, ela já tinha idade, bastante idade, então não era muito fácil fazer que ela não se preocupasse com isso, né? E não tinha como explicar também muito isso para ela. Então, os espíritos não estão longe de nós. Eles estão perto de nós. Eles estão se sintonizando com o nosso pensamento, morando no nosso espaço, só que na dimensão dos espíritos, onde os nossos sentidos não alcançam. Então, quem tem uma sensibilidadezinha um pouquinho maior, mais acentuada, pode perceber a presença de algum espírito ali. Então, não existe um mundo para onde eles vão e que a gente não tenha mais acesso a eles. Isso não é verdade, não é? Então, a influenciação, ela é constante e inevitável. Nós não podemos evitar a influenciação espiritual sobre nós. Somos energia, estamos num corpo, mas somos energia. Somos espíritos, tanto quanto eles são espíritos, só não tem os corpos, nós temos os corpos. Temos os fluidos perispirituais, como eles têm, porque eles carregam o corpo espiritual, que é de um material semimaterial, mas é um pouco matéria, é um pouco mais quintessenciado que o corpo físico, que dá oportunidade para que essas comunicações aconteçam, para que essas influenciações se deem. Então, a influenciação, nós não podemos evitar. O que nós podemos evitar é que ela se torne uma obsessão, é que ela fique mais ostensiva, que a gente passe a dar conversa a esse espírito que está nos influenciando. Porque às vezes a gente no dia a dia, a gente vai tomar uma decisãozinha, precisa fazer alguma coisa, aí vem assim um monte de pensamento na cabeça, né? Aí a gente acaba fazendo aquele que a gente acha certo, que isso é comum. Mas vem um, vem outro, a gente fala, nossa, confusão, eu quero fazer isso assim, assim. São as influenciações. O tempo inteiro nós somos assediados pelos espíritos, porque isso é uma lei da física, não tem como evitar. Os semelhantes se atraem, as nossas energias vão atrair energias semelhantes às nossas. Agora, a importância que nós vamos dar a essa influenciação é que vai fazer a diferença, é que vai tornar essa influenciação uma obsessão. Aí já começa a gente se preocupar e até gostar daquelas inspirações que não são nossas, e nós sabemos que não são porque não fazem parte do nosso pensamento. Então a gente sabe que não é nosso. Então a gente começa já a gostar. É como aquela pessoa que gosta da companhia daquele amigo, que lhe ajuda a pensar algumas coisas, a tomar algumas decisões, que fazem que ele possa refletir assim ou assado.
tanto o bom quanto o ruim. Aí, quando a gente deixa essa obsessão se instalar, e a gente começa a dar importância que aqueles pensamentos que nos são intuídos, se a gente não freia, aí nós vamos deixar a coisa se agravar um pouquinho mais, e essa obsessão simples, fácil de se resolver, muito fácil até, ela passa a ser uma fascinação. Porque a gente começa a acreditar no que os espíritos estão nos falando. A gente começa até a se comprazer com aquelas opiniões que a gente está recebendo no nosso pensamento. E se ainda assim a gente deixa a coisa acontecer e vai se entregando a isso, nós vamos para o último e fatal estágio da obsessão, que é a subjugação. Aí a gente começa a fazer. Antes a gente recebe a ideia, depois a gente acredita na ideia e depois a gente executa a ideia. Aí quando chega nessa terceira fase é muito difícil. Nós já perdemos a nossa vontade, nós já não somos senhores de nós mesmos, a gente não consegue raciocinar por nós mesmos. Nós estamos diretamente relacionados à influência, ao pensamento daquela alma que ali está, nos levando para o precipício, porque o espírito bom não faz esse trajeto. O espírito bom não nos obsidia, eles nos influenciam. Eles nos ajudam a pensar e a trilhar o caminho aí da obediência. Mas não atentam contra o nosso livre-arbítrio. Não nos subjugam, não nos fascinam e não nos subjugam. Então, quando chega nessa fase da subjugação, às vezes, olha como que vocês já devem ter ouvido alguém falar isso com vocês assim. Olha só, você está achando o quê? Que eu estou fazendo aquilo que eu não devo fazer, que eu estou fora de mim, que eu estou descontrolado? Não estou, não. Eu não estou descontrolado, eu sei tudo o que eu fiz. Eu sei tudo que eu falei, eu sei tudo que eu fiz. Mas por que fez? Sabendo que estava errado. Porque não conseguia se controlar mais. Então a subjugação não tira você da sua consciência, não. Ela impede que você haja de acordo com ela. Então você vai agir de acordo com a consciência do espírito que está te subjugando. Mas você sabe o que está fazendo. Passa os maiores ridículos. Faz as coisas que mais constrange a pessoa. Mas sabe que está fazendo. Porque a gente não fica fora da nossa consciência, a gente só não tem força. A gente não tem mais o comando de nós mesmos. Mas a gente sabe o que está fazendo, é quase que pior, né? Porque imagina a gente fazer uma coisa que nos torna ridículos, ou que constrange, ou que prejudica demais outra pessoa. Pode até cometer um crime. Pode até cometer um crime. E sabe que está fazendo e não tem força para se livrar disso. Então, esse é um dos grandes flagelos da humanidade. Às vezes uma pessoa comete um crime, a gente vê muito isso na mídia, e depois a polícia começa a pesquisar e a investigar, e começa a conversar com um e com o outro, aí o vizinho que mora do lado, olha, eu nunca podia imaginar essa pessoa fazendo uma coisa dessa. Uma pessoa equilibrada, tranquila, boa, nunca me passou pela cabeça que fosse capaz de fazer um troço desse. Né? Pois é, nós não somos senhores de nós mesmos quando a gente está sob a influência subjugada de um espírito. É muito perigoso. Agora, isso não acontece assim do nada, não. Muito a gente faz, muitas portas a gente abre, muita vigilância a gente tem para que isso chegue a esse ponto aí. O mundo espiritual começa exatamente onde nós estamos. Os espíritos estão apenas em outra dimensão. Então, com esse conhecimento, a gente sabe que eles estão ali em torno de nós, prontos para ou ajudarem ou prejudicarem de acordo com a qualidade desse espírito e com a sintonia em que nós estivermos naquele ambiente ali. Permanecem junto de nós aqueles que, libertando-se da carne pelo fenômeno da morte, permanecem presos aos interesses do imediatismo terrestre.
Então, olha só, alguns exemplos. Viciados procuram se satisfazer no vício. Vítimas intentam vingar-se de seus algozes. Usurários defendem a sua fortuna. Ambiciosos pretendem sustentar dominação. Famintos do sexo vampirizam sexólatras. Gênios da maldade semeiam confusão. Alienados da realidade espiritual, perturbam familiares. Assim, a maioria dos conflitos familiares pelos quais nós passamos, e todos temos, né? Não existe família que não tenha conflito familiar. Não são eles que estão provocando o conflito, eles estão se aproveitando da situação, exacerbando um ou outro, um ânimo ou outro mais animado ali, ou então eles colocam realmente, quando a gente dá abertura, palavras na boca da gente que a gente não gostaria de falar. Então eles não provocam o conflito, eles exacerbam, eles se aproveitam dos conflitos. E os conflitos são gerados pela nossa invigilância. Pela porta aberta que a gente abre nessa invigilância que eles entram para fazer realmente uma confusão enorme na nossa vida. A gente não pode esquecer, por exemplo, tem famílias que quando pega outro, tem famílias que às vezes são afetadas por obsessões, vários membros da mesma família. Aí começam a falar, isso é genético, isso é doença genética, isso é doença mental genética. Pode ser, claro que existe isso, né? Mas também pode ser uma obsessão familiar. Espíritos que se ligam a vários membros da família e começam a transtornar as pessoas, a destruir realmente as famílias. Isso não é incomum, não. É mais comum do que a gente imagina. Ora, a gente não pode, esquecer que o Brasil, falamos dele porque estamos aqui, e mais perto de nós, mas outros países provavelmente tiveram seus problemas seríssimos também. Mas, por exemplo, no Brasil, a colonização do Brasil não foi uma colonização, foi uma exploração. Os índios foram devastados, foram mortos, foram tirados do seu habitat, do seu ambiente. Hoje a gente vê índio invadindo casa, invadindo terras e fazendas. Claro que isso não é certo, evidentemente que não é. Mas tem muito mais coisas por trás disso tudo aí. Antigamente, quando os portugueses chegaram aqui, apanharam tudo, roubaram tudo deles, apanharam as terras, e assim foi caminhando, tudo roubado, tudo tirado, tudo na mão grande mesmo, como se diz vulgarmente falando. Quem não estudou lá na escolinha, lá nas primeiras fases, lá, né, história, capitanias hereditárias. O que foram as capitanias hereditárias? Posse de terras, muita terra, e que elas eram administradas pelos capitães. Eu não conheço, porque eu não sou professor de história, não. Alguma falha, me perdoe, mas a ideia, mais ou menos, era a posse daquelas terras, botavam um capitão lá para administrar aquilo tudo, e aquilo ia passando, ó, de pai para filho. Então, hoje, muitas vezes, a gente vê hoje uma família com um latifúndio enorme, né, com uma propriedade imensa, muito rico, cheio de muitos bens, mas não se sabe qual foi a origem daqueles bens, como que aquilo chegou aos seus ancestrais. Os de hoje podem não ter nada a ver com isso, entre aspas, porque podem ser eles reencarnados ali. Porque isso é um círculo vicioso, a gente tem que devolver o que a gente pega do outro ilicitamente, não tem jeito. Então, quantos espíritos que estão aí perdidos ainda, dentro da própria vingança, por terem tido usurpados as suas terras, os seus bens, e não puderam nem reencarnar para melhorar, porque enquanto o espírito não melhora a sua sintonia, ele não entende, não adianta colocá-lo na carne, porque ele vai continuar fazendo as mesmas bobagens, ele não entendeu ainda. A erraticidade é importante para isso.
Então poderemos ver, uma vez nós recebemos aqui na nossa reunião mediúnica um espírito que a gente não via isso, né? Pelo menos eu não, né? Mas ele estava falando que ele tinha que guardar o ouro. E ele estava procurando a casa dele, mas ele não achava mais a casa dele. E ele carregando aquilo com ele descrevendo como ele estava carregando, que peso que ele estava carregando, porque ele resolveu converter os seus bens em ouro para que ele pudesse esconder, porque estavam tirando tudo dele. Estavam roubando tudo dele. E ele estava querendo encontrar a casa dele para que lá ele pudesse fazer um esconderijo qualquer e botar o ouro dele. Então, pelas descrições, pelas coisas que ele falava, a gente situando aquilo ali mais ou menos no tempo, tinha mais de 500 anos que ele tinha morrido. E ele estava lá agarrado no ouro dele. Então esse negócio de tempo na espiritualidade, isso não é nada. Então um espírito desse pode levar séculos obsidiando uma família, membros de uma família, que segundo o seu julgamento, tirou dele as coisas. E quando desencarna, pior ainda, porque ele tem pleno conhecimento daquilo ali. Ele só não quer entender o seu erro, mas ele sabe muito bem o erro dos outros, né? Então, o nosso país é um país que está muito ligado a essa questão de obsessão por vingança de espíritos que se sentiram explorados, lesados nos seus bens, né? Que se sentiram enganados. Isso não é uma novidade para ninguém, não. É toda uma população invisível que nos acompanha e influencia, como disse o apóstolo Paulo na Epístola aos Hebreus, segundo a qual somos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Estamos constantemente supervisionados por espíritos, que podem ser bons ou ruins. Se forem ruins, basta um deslize nosso para que eles entrem em nosso campo de energia. Se forem bons, também basta uma elevação da nossa sintonia para que eles nos ajudem. Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos veem tudo o que fazemos? Parece até a mãe falando para a criança: olha, você faz tudo direitinho, porque Papai do Céu está vendo tudinho. E se você não for bonzinho, Papai do Céu castiga. Coitada da criança, que ideia de Papai do Céu que a pobrezinha vai ter, né? Mas é mais ou menos isso. Kardec pergunta se eles veem tudo que fazemos. Aí eles respondem assim: podem vê-lo, pois estáis incessantemente rodeados por eles. Mas cada um só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam das coisas que não lhes interessam. Então, por isso é que quando a gente fala que quando a gente está se ocupando, quando a gente está sintonizado num bem, espírito inferior não se interessa por isso. Então, ele vai procurar um que não esteja ocupado ali, que a cabeça esteja vazia. Se eles não se interessarem pelo que nós estamos fazendo, eles não vão nos fazer nenhum mal. E para eles não se interessarem, a nossa atividade tem que ser muito boa. Porque se ela for ruim, se a gente estiver desejando, rogando praga em alguém, não vamos nem ter dúvida nenhuma que aquilo ali que a gente está desejando pode chegar. Pode chegar. Já contei aqui para vocês também que uma amiga minha na rua passou por uma outra que ela não gostava. Aí ela falou assim: tomara que leve um tropeção e leve um tombo. Ela pensou, não demorou muito, a mulher saiu, catando cavaco, estendeu lá longe. Ela disse que na hora ela pediu tanto perdão a Deus, ela falou: eu não sabia que eu tinha esse poder. Falei: você não tem esse poder, não. Você pensou e alguém ajudou. Alguém empurrou a pobre criatura lá, que quando passou perto de você, deve ter sentido o mesmo por você. Ela falou: com certeza sentiu. Eu falei: então, aí pronto, o prato está pronto e feito para ser servido, né? Então eu falei: isso aí, olha a responsabilidade que a gente tem que ter ao pensar. Porque nós estamos cercados de espíritos que vão fazer aquilo que a gente deseja. Ah, mas eles têm esse poder? Eles não têm esse poder. Nós é que damos poder a eles
com a sintonia inferior do nosso pensamento. Esse poder quem dá somos nós. Não é deles, não. Porque se a nossa sintonia estiver elevada, eles não vão poder fazer nada contra nós. Não há trabalho que vá pegar em alguém que esteja com a sintonia avançada, elevada no bem. Eles não nos encontram. Às vezes, eles até vão cumprir aquilo que prometeram a alguém quando alguém procura um serviço do além aí para fazer uma desgraça para alguém. Mas se a pessoa que é alvo daquilo ali, ela estiver sintonizada no bem, aquela criatura que foi incumbida de fazer alguma coisa ruim nem acha a outra, pode estar do lado dela e não vê. Porque a sintonia não é a mesma. Não é a sintonia, os espíritos trabalham com as vibrações. Se a vibração de alguém está elevada, não vai ficar próxima da dele. Não tem a menor dúvida que não vai ficar, né? Os espíritos podem conhecer os pensamentos nossos mais secretos. E eles respondem assim, olha que perigo também, ó. Conhecem muitas vezes aquilo que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Então nós estamos constantemente pintando quadros para eles lerem, para eles verem. E fazendo muitas vezes aquilo que a gente deseja, mas não tem coragem, mas pensa, então eles acabam fazendo. Na 457A, essa que a gente leu foi a 457, Kardec pergunta, assim sendo, pareceria mais fácil ocultar-se uma coisa de uma pessoa viva, pois não podemos fazer a essa mesma pessoa depois dela morta? Eles respondem, certamente, pois quando vos julgais bem escondidos, tendes muitas vezes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos veem. É a tal nuvem de testemunhas que Paulo se referia na carta aos Hebreus. Logo, a influenciação dos espíritos em nossa vida é uma realidade. Quando negligenciamos isso, permitimos uma ação maior sobre nós, que acabará se tornando a tal da obsessão que já falamos a respeito. Então a influenciação, ela é fato para todos nós, essa a gente não evita, mas a gente pode evitar a intensidade dela. Então quando a gente recebe uma influência, o pensamento vem e não é legal, a gente chuta para fora. Não quero nem pensar nisso, pronto, acabou. Pronto, eles não têm mais acesso, né? Kardec diz assim, a obsessão trata-se do domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. Podem, tá vendo? Ele foi muito feliz quando escreveu isso aqui, ó. Quando alguns espíritos podem adquirir, ele não afirmou que eles adquirem. Eles podem adquirir se nós dermos oportunidade para isso. São sempre espíritos inferiores que procuram dominar os bons, pois os bons não exercem nenhum constrangimento sobre nós, nenhum. Não atentam contra o nosso livre-arbítrio de jeito nenhum. Podem, mas não o fazem. A obsessão apresenta caracteres diversos que é necessário distinguir e que resultam do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que produzem. Está lá no livro dos médiuns, no item 237 lá. Então, esse grau de intensidade é aquilo que nós falamos, a obsessão simples, a fascinação e a subjugação, que é o grau maior de obsessão. É a obsessão cobrança que bate às portas da alma. É um processo bilateral. Por isso que quando a gente fala, olha, você está recebendo um processo obsessivo, você está vivendo isso, a culpa não é só do obsessor, não. É um processo bilateral. É do obsessor e do obsidiado. Nós não podemos achar que eles estão totalmente errados. Eles estão cobrando alguma coisa que a gente deve. E se eles estão podendo cobrar, é porque nós abrimos essa porta para eles. Faz-se presente porque existe um lado cobrador, sequioso de vingança, sentindo-se ferido e injustiçado, e de outro, o devedor, trazendo impresso no seu perispírito as matizes de culpa, o remorso ou o ódio que ainda não se extinguiu, que ele ainda pode nutrir por alguém. Então aí entra esse processo obsessivo.
Então é bilateral. Um espírito não obsidia ninguém que tenha se protegido com preces, com a sintonia elevada. O espírito não consegue fazer isso, porque a sintonia do obsessor é inferior. E ele não consegue se sintonizar com uma mente que está superior a ele. Por isso é que a obsessão, quando ela acontece, a responsabilidade é de ambas as partes. O obsessor não é responsável sozinho pelo que ele está fazendo. Considerando a complexidade do assunto, entendemos a obsessão como sendo a influência energética nociva, sempre nociva, causada por um ou mais espíritos que, de forma consciente ou não, manipula ou inocula fluidos tóxicos de maneira contínua e persistente. Ele fica ali, ele continua, ele não para. E isso vai nos tornando, inclusive, doentes. Aproveitam as nossas fraquezas, nossos desequilíbrios e invigilâncias como? Então, o que pode, na nossa conduta, no nosso modo de ser, provocar isso, dar entrada para eles? Tem aqui uma listinha pequena, porque a lista é grande, né? Então tá aqui, ó, desconfiança, dúvida, irritação, desânimo, ressentimentos, impulsividades, amarguras, tristezas, sem nexo, sem motivos, grito de cólera, aquela pessoa que é colérica, que ela tá sempre gritando, né? Tem uma pessoa, às vezes, na nossa família, e quando a gente vai falar com ela, fala assim, olha só, não fica raivoso não, mas eu tenho uma coisa para te dizer, fica calmo. Fica raivoso não, porque quando começa a falar, já está explodindo, já está infartando, tendo um derrame quase, né? Então essas pessoas assim são alvos tão fáceis dos espíritos inferiores, que eles, se imaginassem isso, não procuravam se controlar, né? Discussão sem nenhum proveito, conversa fútil, vã, visita inútil, distração sem propósito, tudo isso e muito mais são brechas cujos resultados são imprevisíveis, fora as nossas inferioridades, a inveja, o orgulho, a vaidade, a maledicência, né? Uma série de situações. Nós temos que nos vigiar, porque a gente tem isso tudo, somos espíritos inferiores. E isso ainda é característica nossa. Então, as possíveis causas de uma obsessão, que pode levar até aquela subjugação, as possíveis causas, também só um grupinho pequeno que é muito maior do que isso, a cabeça e mãos desocupadas. Os antigos tinham aquele ditadinho, né? Cabeça vazia, oficina do diabo, né? E é verdade, cabeça vazia, não vai faltar alguém para vir para cá, ó, e ficar ali, né? Não vai faltar, seja encarnado ou desencarnado. A palavra irreverente, a boca maledicente. Olha, a maledicência é uma causa de obsessão que a gente não tem ideia de como ela provoca a obsessão. A conversa inútil, fútil, prolongada, aquela coisa assim, sabe, jogando, não é aquele momento que a gente usa para jogar a conversa fora, para descontrair, morrer de rir, não. São aquelas pessoas que realmente não tem outra coisa a fazer na vida, a não ser ficar conversando, fiado, sem nada a ver, e provavelmente falando mal dos outros. Porque isso é o que acontece nesse tipo de conversa, acaba levando para isso, né? Atitude hipócrita. Gente, os espíritos sabem quando a gente está sendo falso, eles sabem disso. Aí que eles vão trepar na alma mesmo. O gesto impaciente, sabe? Aquela pessoa que nunca tem paciência para nada, né? Ela já tem gestos impacientes antes de falar até com ela. A inclinação pessimista, né? Aquela pessoa que acha que nada vai dar certo, né? Isso aí é um prato cheio, porque aí eles vêm e falam assim, isso mesmo, falando, ó, isso não adianta, não faz não, isso não vai dar certo de jeito nenhum, né? A conduta agressiva é outra causa de obsessão.
o apego demasiado a coisas e pessoas. Porque a obsessão, ela existe não só do desencarnado para o encarnado, como do encarnado para o desencarnado, que são aquelas almas que passam para a dimensão dos espíritos e elas são constantemente sugadas para a Terra, ou por amor ou por ódio, porque o ódio também faz isso. Quando o sujeito não vale nada, segundo a opinião de algum grupo, né? E ele parte, tudo que acontece de errado, lá, foi aquele danado, aquele fulano que fez isso. Aí puxa o pobre do espírito para cá, né? Não deixa nem seguir o rumo dele. Ou então a própria saudade, né? Nossa, daqueles que partiram. Essa obsessão existe, às vezes, então, do encarnado para o desencarnado. Existe de desencarnado para desencarnado. Aquele espírito assim meio fraco, que não tem muita posição, ele é meio que disputado nos grupos de desencarnados para engrossar a fileira daqueles que querem fazer o mal. Então eles têm esses espíritos como os escravos, são escravizados por eles. Então é de desencarnado para desencarnado. E tem também aquela obsessão de encarnado para encarnado, que às vezes chega um ponto que a gente fala: sai da minha aba, criatura, vai para lá. Para de me obsidiar, porque tem aquele cobrador encarnado, né? O obsessor encarnado de alguém, que também é um tipo de obsessão. O comodismo exagerado das pessoas, o não querer fazer nada, né? Pois é. A solidariedade ausente, tomar os outros por ingratos ou maus. A gente não consegue ver as coisas boas das pessoas, a gente só enxerga defeito, só enxerga o que ele está fazendo de errado, né? Então a gente, o tempo todo, a gente está ali criticando, né? Sendo ingrato até com quem nos ajudou. Isso também é causa de obsessão. Considerar nosso trabalho excessivo. Essa daqui é até muito comum, que a gente trabalha e fala assim: o fulano não faz nada, eu não aguento mais trabalhar. E fulano, ó, fica aí, não faz nada. Aí vem o outro e fala: isso mesmo, fulano, isso mesmo, não faz mais nada não, você já trabalhou muito. Aí começa a derrocada, que aí fica doente, deixa de fazer a atividade que ele precisa de fazer. O desejo de apreço e reconhecimento por parte das pessoas. Não é aquela coisa, a gente quando faz um bem para alguém, a gente não vendeu isso, a gente fez porque quis. Ajudou pelo simples propósito de ajudar, mas tem gente que quer recompensa, que quer ser reconhecido. Né? São aqueles que fazem o bem e saem trombeteando por aí que fizeram porque esperam reconhecimento. Isso é outra causa de obsessão. O impulso de exigir dos outros mais do que de nós mesmos. Fugir para o álcool ou para as drogas que alucinam. Isso é outra causa de obsessão muito grande. O álcool, os vícios. Uma pessoa, quando ela bebe ou quando ela se droga, ela sai do seu prumo, do seu equilíbrio, ela se emancipa. É um prato cheio para os espíritos atuarem. Às vezes tem um dito aí romano, grego, quando fala que no vinho está a verdade. A pessoa quando bebe começa a falar besteira. Às vezes nem é tanta besteira assim, é besteira para o outro que não quer que ela fale, né? Mas ela solta tudo. Porque se emancipa, aí vem o outro para cá, ó, fala fulano, e aí o fulano fala. Olha, o que a gente não, se a gente pudesse ver o que acontece, seria, se não fosse trágico, ia ser cômico, a atuação dos espíritos sobre nós. O processo obsessivo observa degraus que são identificáveis. Tem aqui uma outra coisa da Gênesis, que depois a gente, em outra oportunidade, fala, que é sobre o acasalamento fluídico para que se dê obsessão, mas essa escadinha já é conhecida de nós. Mas parece que a gente esquece. Parece que a gente esquece e continua subindo a tristeza da escada, né? E vamos colocar ali a escada que a gente nunca deve subir, porque essa é séria. O processo obsessivo, ele não acontece de um momento para o outro. Ele vai gradativamente. É tão sutil
que a gente não vê, que a gente não liga. Quando a gente percebe, já está no último degrau da escada. A sintonia dos desequilíbrios, na maior parte dos casos, ocorre insidiosamente, passo a passo. Os obsessores vão se ajustando, aclimatando-se, amalgamando-se aos distúrbios emocionais da sua vítima. Em função de seus desajustes, suas aflições, seus estados de espírito, suas tristezas, suas dores, suas lamentações. Lamentação, então, é um prato cheio. Achar-se injustiçado é outro prato cheio. Em linhas gerais, identificamos os seguintes degraus nos processos obsessivos. Quem já tomou conhecimento vai relembrar. E quem ainda não tomou conhecimento vai ver agora. O primeiro degrauzinho é o degrau da contrariedade. Ora, quem não se contraria, né? Impossível a gente não se contrariar. Só se a gente for para o alto de um morro, morar sozinho lá em cima, assim mesmo vai se contrariar um pouco, porque não tem as cores de que necessita, né? Então, a contrariedade ocorre quando uma pessoa observa que algo ou alguém não se acha ou não se comporta à sua maneira, ao seu modo, ao seu juízo, ao seu gosto. O orgulho manifesta-se em seu íntimo bem como na vaidade da pessoa. Então, todas as vezes que alguém faz alguma coisa que a gente não gosta, que não é igual ao que a gente pensa, que não é o que a gente determinou, a gente se contraria. Mas, se a gente não acabar com essa contrariedade ali, o que vai acontecer? A gente vai se aborrecer. Aí a gente sobe mais umzinho, ó. A gente vai se aborrecer com essa contrariedade que a gente está passando. Aí a gente fala, fulano só me aborrece, me contraria e acaba me aborrecendo. Então, o aborrecimento é o resultado do somatório de contrariedades que, se antes se encontravam em um local só, por causa de uma ocorrência qualquer, no lar, uma briguinha em família, alguma coisa assim, passam a acontecer também no local de trabalho, no trânsito, no trato com os parentes, com os amigos, com os colegas de trabalho, né? Então, isso é o aborrecimento. Se contraria tanto que acaba se aborrecendo em outros lugares também. Aí, aquela pessoa aborrecida, os nervos do indivíduo, de um indivíduo aborrecido, alterados, né, por todos os aborrecimentos, tornam uma pessoa, ó, irritada. Então, a irritação toma conta da criatura. Ó, aqui foi a influência espiritual sutil. Aquelazinha que todo mundo tem. Todo mundo se aborrece. É aquela ali. Aí a gente não liga, ela vai aumentando, vai subindo, né? Então, as pessoas ficam irritadas porque elas foram contrariadas e se aborreceram. Percebem, qualquer um que estiver em volta, percebe a nuance na voz da pessoa. Ela fala em vários tons, ela oscila muito. O olhar da pessoa se expressa de outra forma. A pessoa está com raiva do mundo. Entende-se humilhado, encoleriza-se à toa, com facilidade, e passa a exteriorizar seu azedume com impropérios desprovidos de qualquer fundamento lógico. Aí começa a atacar um e outro. Primeiro que aparecer na frente, leva. Coitado de quem aparece na frente de alguém que está muito irritado. E a irritação, ela não tem outra saída a não ser colocar a criatura mal-humorada. Aí vai subindo, ó. Depois de muita irritação, não há bom humor que fique, né? Que se estabeleça ali. A pessoa mal-humorada está sempre irritada, desde o despertar até o adormecer. Não tem para ninguém. Quando permanece no mesmo estado vibracional,
com ligeiras alterações, uma vez que logo estabelece um forte campo de imantação com a espiritualidade padecente de mal semelhante. Aí, ó, os mal-humorados estão todos em volta, né? Os mal-humorados estão todos ali fazendo companhia na pobre criatura, né? Que com cruel habilidade mostra-lhe aspectos dos fatos vivenciados. Aí começa a recapitular tudo. Não, você tem razão de estar assim. Toda razão. Você viu o que fulano fez com você? Aí você começa a apanhar uma raiva generalizada, né? Aí quando desperta, isso durante a noite, né? Quando desperta para um novo dia, a pessoa obsidiada vai logo identificando aqui e acolá itens de contrariedade, de aborrecimento, de irritação, porque o obsessor durante a noite começou a fazer começou a retornar ao início daquele processo todo da contrariedade, para que ele possa se garantir e ter certeza que tem toda a razão em estar do jeito que está, né? Em seu desvario, caso alguém lhe solicite paciência, explode aos gritos em ira incontida. Se não lhe dão ouvidos, então, para não piorar a situação, a gente fica na nossa. Deixa o sujeito esbravejar e gritar para lá, a gente fica quieto, porque senão avança na gente, né? Aí o sujeito, quando vê que não tem retorno, ele grita e diz assim: como parecer calmo diante de tanta indiferença de todos? Quem já não ouviu isso dentro de uma família? Né? Quando o sujeito quer brigar, ele quer encontrar alguém. Quando ele não encontra, ele diz que é todo mundo indiferente. Aí, o que acontece com uma pessoa mal-humorada? Ela acaba ficando pessimista, porque é aquela questão: se contrariou, se aborreceu, se irritou, ficou de mau humor, então nada dá certo, tudo é uma desgraça só. Então a criatura acaba sofrendo aí um processo tão grande que não tem esperança, né? A criatura mal-humorada jamais é otimista, sempre identifica o lado negativo das coisas e das pessoas, todos que as cercam, descrede tudo e de todos, ninguém está com a razão, ninguém fala a verdade, está todo mundo querendo o mal dela. Tudo e todos lhe parecem hostis, motivo pelo qual desconfia de quem quer que seja. E o sujeito que está pessimista, ele não quer melhorar não, ele quer continuar pessimista, porque ele tem tanto medo que se ele melhorar pior, ele prefere ficar na situação que ele está, porque pelo menos ele já está, né? Então ele está subindo, ó. E os espíritos estão lá insuflando pensamentos. Depois de um pessimista, que nada de bom acontece, só resta a frustração para a pobre criatura. Ele fica frustrado, nada está certo, todo mundo irrita ele, todo mundo aborrece ele, nada está certo, ele se frustra. O pessimista é uma pessoa frustrada por antecipação em seus cometimentos. Quem sofreu uma frustração não consegue se desligar do fato ocorrido, que fica remoendo e revivendo a ocorrência o tempo todo, salta mais um degrau num estado obsessivo e ele vai subindo a escada perigosa, né? O frustrado é também triste, uma tristeza orgulhosa, porque a gênese da sua tristeza é a sua própria individualidade, a sua própria incapacidade de superar a ocorrência decepcionante vivenciada por ele. Nascem-lhe, sem que tenha forças para apresentar resistência, a inveja, o ciúme, o desamor e, finalmente, ele acaba angustiado. Porque ele começa a ter inveja de tudo e de todos, que ele não consegue nada, né? Então, ó, ele se angustia. Aí, depois da angústia, ele não tem outra coisa a não ser cair nas raias da depressão. A angústia é o estado de espírito, de ansiedade ou de uma aflição intensa, do tormento, resultando em casos extremos, em desvario, em desespero. A aflição, a angústia é uma aflição, é algo terrível, a pessoa ela fica cega, chegando até às vezes à raia do crime.
O acúmulo de frustrações é a geratriz da angústia. Neste estágio, representa o indivíduo. Nesse estágio, entretanto, o indivíduo já terá perdido a condição de ajuizar situações adequadamente. Ele já está no estado de subjugação. Nesse estágio, pode encontrar a loucura, ou então ele vai encontrar o que nós estamos vendo acontecer aí no dia a dia da nossa vida, que é a doença do século. Ele vai encontrar a depressão. Aí, chegando lá, ele chegou no alto, ele chegou ao estado mais alto da influenciação espiritual. Nesse estágio, entrega-se aos seus algozes, sem nenhuma força para lutar. Entrega-se ao desânimo, onde nada nem ninguém mais importa. Sente uma tristeza infinita e já não é mais dono da sua vontade. Sua passividade é quase que total, restando-lhe apenas um desejo, o de dar fim à sua vida. E o que muitas vezes acontece. Então, isso aí, a gente pode ver claramente aqui, ó, contrariedade, aborrecimento, irritação. Aqui a gente está numa obsessão. A gente se irritou com aquilo tudo. Depois, se a gente não parou por aqui, não cortou isso, larga para lá, se irritou, deixa para lá, muda, faz outra coisa, perdoa, né? Aí começa o mau humor, o pessimismo e a frustração. Ali ele está acreditando em tudo, ele está fascinado. E depois só resta a subjugação lá na angústia, já começando na frustração. Então, nós é que somos responsáveis por chegar num estado desse. Sobe essa escada aí, quem quer? Ah, mas como? Como eu não vou subir? Para de se aborrecer com as irritações, todo mundo se irrita. As pessoas fazem coisas que não gostamos, assim como também a gente faz coisas que os outros não gostam. Tem que parar de se irritar com qualquer coisa, de se contrariar com qualquer coisa, de se aborrecer com qualquer coisa. Isso é tudo ninharia. Não é aquela doença incurável com a pessoa que a gente ama, com a gente mesmo. Isso aqui é problema para a gente se preocupar. Não é se preocupar com bobagem, não. Com ninharia. A gente se preocupa com ninharia e deixa entrar as influenciações todas. Na pergunta 470, Kardec pergunta assim aos espíritos superiores: os espíritos que procuram induzir-nos ao mal e que assim põem à prova a nossa firmeza no bem, receberam a missão de o fazer? Porque a gente tem que resgatar e às vezes a gente tem que sofrer. Eles recebem a missão para nos fazer sofrer, para a gente resgatar o nosso passado? E eles respondem: nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando ele o faz, é pela sua própria vontade e, consequentemente, terá que sofrer as consequências. Deus pode deixá-lo fazer para vos provar, mas jamais o ordena e cabe a vós repeli-lo. É importante a gente pensar que aquelas obsessões determinadas de um espírito vingativo mesmo, de família, né, querendo se vingar porque tiraram dele aquilo que era dele, isso é mais raro. As maiores obsessões que nós recebemos é com as nossas atitudes de hoje, com as nossas maledicências, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade de hoje. Não são, na maioria, eles espíritos determinados a nos fazer mal, não. Eles aproveitam as circunstâncias que nós oferecemos a eles, com o nosso comportamento ruim, com a nossa conduta anticaridosa. É isso que é o maior flagelo da humanidade. Não são aquelas obsessões já de muito tempo, não. Essas são muito supervisionadas pelos espíritos. Eles não fazem o que eles querem. E quando nós estamos numa conduta boa, numa conduta assertiva aqui nesse mundo, eles não têm acesso a nós. Porque se nós fizemos algo errado no passado, nós estamos numa nova oportunidade para operar a nossa redenção. Então Deus nos protege, o nosso anjo de guarda nos protege. Agora vai depender da conduta que nós tivermos aqui nesse mundo. Jesus dizia que os espíritos obsessores só podem ser afastados de duas formas: com jejum e oração. Mas jejum não é deixar de comer, não. É o jejum da alma.
Não adianta nada fazer greve de fome, que os espíritos não têm corpo, não comem. Nem se preocupe que a gente está fazendo isso, né? O jejum simboliza o empenho de superar a natureza animal, representada por vícios e paixões. Né? Então é o jejum moral, é o jejum do pensamento, do sentimento ruim, né? Para que a gente não tenha esse sentimento ruim. A oração simboliza o empenho de cultivar a natureza espiritual, buscando a comunhão com a espiritualidade superior. É entrar numa sintonia maior. Não tem obsessão, tem influenciação. Obsessão, não. Na pergunta 469 de O Livro dos Espíritos, nós temos assim: como podemos neutralizar a influência dos espíritos? Para que a gente não suba essa escada triste aí, né? Para que a gente não alcance o mais alto grau de influenciação espiritual que chegou às raias da subjugação, né? Eles respondem assim: praticando o bem e pondo em Deus a confiança vossa, repelireis a influência dos espíritos inferiores, claro que os superiores vão sempre nos ajudar, né? Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Olha, isso é muito claro. Quem quer ouvir uma determinada emissora que trabalha numa sintonia, quem liga na Globo não vai pegar Record, não vai, porque são sintonias diferentes, não é? Quem liga numa 105 não vai pegar 88, de jeito nenhum. Então é a sintonia diferente, os espíritos não têm como nos atrapalhar. Praticando o bem e pondo em Deus a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Isso não é difícil, não custa dinheiro, não depende de formação acadêmica, depende de sentimento, de amor, de perdão, de caridade, de solidariedade. Porque nenhum cobrador bate a nossa porta com uma promissória assinada pelo vizinho, não. Nenhum. Ninguém aqui nunca recebeu um cobrador na porta com uma promissória assinada pelo vizinho dele. Ah, você vai ter que pagar porque seu vizinho não pagou? Só se você foi fiador, né? Aí é outra história. Mas aqui não existe isso, não. Para a contabilidade divina não tem fiador. É o proprietário mesmo. Comprou, tem que pagar. Então ele vai para a nossa porta com uma promissória assinada por nós. E nós temos que pagar. Não adianta botar o pobre cachorro atrás dele, não. Temos que pagar. Compramos, temos que pagar. E aí sim, nós vamos nos livrando, nós vamos limpando o nosso nome aí, não é? No arquivo espiritual, né? É imprescindível uma reforma íntima em nossos valores. Não adianta nada a gente ficar rezando para Deus afastar o obsessor. Primeiro que a gente não deve pedir para afastar o obsessor. Se ele está ali, ele tem uma razão para estar ali. É igual o cobrador. Não adianta botar cachorro atrás do cobrador para ele correr, não. Ele está ali porque a gente deve. Então nós temos que nos redimir, nós temos que pagar a nossa conta, nossa fatura, não tem jeito. Então vamos entrar num acordo, vamos conversar. E qual é a conversa com o obsessor? Quando a gente acha que a gente está obsidiado, peça perdão a ele. Alguma coisa você fez para ele estar ali. Pede perdão, faça que ele entenda que você está numa nova oportunidade que ele também vai ter. Não fique com raiva dele não, com ódio dele não, que só alimenta ele. Ele fica um cobrador quando chega à nossa porta, que é bem recebido por nós, a conversa dele é diferente. Fulano, se você não pode pagar tudo, vamos ver, vamos combinar, vamos dividir, paga um pouquinho de cada vez. Agora, se você já chega soltando cachorro, ele não quer saber. Né? Então, para tudo nós temos que ter carinho, temos que ter cuidado, né? Temos que ter respeito. O obsessor que está na nossa vida merece respeito. Ele tem que ser respeitado. Porque ele não está ali à toa. Então esse negócio, bota meu nome lá na reunião para ver se expulsa esse obsessor. Aqui ninguém faz isso, não. Espiritismo não expulsa obsessor de ninguém, não.
O Espiritismo evangeliza, orienta, mostra para ele que ele não pode fazer isso, que ele não deve fazer isso, que a pena de talião é aplicada por Deus. Então nós temos que ter um sentimento superior com eles, porque o obsessor de hoje pode ser o nosso grande amigo de amanhã. Depende da nossa conduta com ele. De nada nos valerá a crença de que o bem é invencível se permanecemos na inércia que nos sujeita às incursões do mal. Pouco valerá proclamar nossa confiança em Deus se não fizermos por merecer que Ele confie em nós. Que a gente tenha esses conhecimentos em nós, está no livro dos médios, está no livro dos espíritos, tudo que a gente precisa para a gente se tornar uma pessoa um pouco melhor. Só basta fazer um pouquinho de esforço, porque o espírita é reconhecido não por ser perfeito, ninguém é. Né? Ninguém aqui pratica o que fala, quem dera que eu pudesse praticar o que eu falo, mas eu nem estaria nessa terra, né? Então o espírita é reconhecido pelo esforço que ele faz para ele domar as suas tendências inferiores, para ele se tornar uma pessoa melhor, porque perfeição nessa terra não existe. A nossa perfeição vai ser relativa quando nós resgatarmos aí o nosso passado delituoso. Por enquanto, o que nós podemos fazer é nos esforçarmos para não errar erro velho, e sim erro que a gente ainda não conhece, né? Algo que a gente não conhece, porque nós aprendemos com os nossos erros. Agora, pensamento elevado, sentimento elevado, isso tudo vai nos ajudar contra o nosso obsessor. E caso ele chegue, respeito por ele, ore por ele, peça perdão a ele, porque isso tudo vai sensibilizá-lo e vai auxiliá-lo também a sair daquele círculo de ódio e de mágoa que ele também se encontra. Muita paz para todos.